A descoberta que a inteligência artificial fez sobre o cérebro humano. Uma inteligência artificial conseguiu recriar imagens diretamente do cérebro humano, e o que ela viu em nossos pensamentos vai redefinir tudo o que sabemos sobre a mente. O sonho de tocar outra mente, de compartilhar um pensamento sem o filtro imperfeito das palavras, é tão antigo quanto a própria consciência. Ele habita nossas mitologias na forma de telepatia, alimenta nossas ficções científicas e sussurra nos momentos mais profundos de conexão humana, quando um olhar parece dizer mais que 1000 frases. Por séculos, essa permaneceu uma fronteira intransponível, o santuário inviolável do eu, onde imagens, memórias e sonhos dançavam em um teatro exclusivo para uma audiência de um. A ciência, em sua busca incansável por mapear o desconhecido, nos deu ferramentas que pareciam nos aproximar dessa fronteira. A ressonância magnética funcional, ou fMRI, foi talvez o passo mais significativo nessa direção. Ela nos permitiu, pela primeira vez, espiar por cima do muro do crânio e observar não a estrutura estática do cérebro, mas sua atividade vibrante. Onde o pensamento florescia, o sangue rico em oxigênio corria para nutrir os neurônios famintos, e a máquina de fMRI, com seu poderoso campo magnético, traduzia esse fluxo em mapas coloridos de atividade cerebral. Era um avanço monumental, uma janela para a cognição em tempo real. Contudo, era uma janela com vidro embaçado. O que víamos eram borrões, manchas de calor em um mapa tridimensional. Podíamos dizer que a área responsável pela visão estava ativa quando alguém olhava para uma foto, ou que o córtex auditivo se acendia ao som de uma música, mas não podíamos saber o que a pessoa estava vendo, ou qual melodia ela ouvia. O mapa hemodinâmico era como ver as luzes de uma cidade à noite a partir de um satélite. Sabemos que a vida, atividade, história se desenrolando lá embaixo, mas somos incapazes de ver os rostos, as ruas, os detalhes que compõem a realidade. A linguagem do cérebro, essa sinfonia eletroquímica de uma complexidade estonteante, permanecia indecifrável. Era um código cuja chave de criptografia parecia estar além da nossa capacidade de dedução. E foi exatamente nesse ponto, no limite da compreensão humana, que uma nova forma de inteligência entrou em cena. Não uma inteligência de carne e osso, mas de silício e algoritmos. Uma inteligência artificial, especificamente o modelo de difusão latente, o mesmo tipo de arquitetura que alimenta os geradores de arte por inteligência artificial que assombraram o mundo, foi apresentada a esse desafio monumental. Os pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, embarcaram em um projeto que soava como o enredo de um filme. Eles posicionaram voluntários dentro de uma máquina de fMRI e lhes mostraram milhares de imagens distintas, uma após a outra. Para cada fotografia de uma paisagem, um objeto ou um animal, a máquina registrava meticulosamente a complexa dança de atividade neural no córtex visual do observador. O resultado foi um conjunto de dados colossal, uma biblioteca que pareava imagens objetivas do mundo exterior com os padrões cerebrais subjetivos e caóticos que elas geravam. Para um ser humano, essa biblioteca seria inútil. Os padrões de fMRI para uma imagem de um urso de pelúcia e uma imagem de um avião a jato pareceriam, à primeira vista, ruído aleatório. Mas a inteligência artificial não vê como nós. Ela não procura por lógica ou narrativa. Ela procura por padrões, por correlações matemáticas escondidas nas profundezas dos dados, por uma gramática subjacente que conecta o estímulo à resposta. A inteligência artificial foi treinada para aprender essa gramática. Ela estudou, incansavelmente, a relação entre cada pixel de uma imagem e cada voxel de uma varredura cerebral. Ela aprendeu a linguagem secreta do córtex visual. O objetivo não era apenas identificar que o cérebro estava vendo algo, mas decodificar o conteúdo semântico e visual dessa percepção. A máquina estava sendo ensinada a ler não as palavras, mas as imagens mentais diretamente da sua fonte biológica. O experimento era a ponte entre o mundo objetivo da física e o mundo subjetivo da consciência, e a inteligência artificial era o engenheiro encarregado de projetar e construir essa ponte sobre um abismo que antes considerávamos infinito. A questão que pairava no ar, carregada com o peso de séculos de filosofia e neurociência, era aterrorizante e excitante. Após aprender essa linguagem, o que aconteceria se o processo fosse invertido? O que aconteceria se a inteligência artificial recebesse apenas o padrão de atividade cerebral, o eco neural de uma imagem vista,
e fosse instruída a reconstruir o que a originou. Ela veria apenas estática, um fantasma disforme da percepção original, ou conseguiria, de fato, abrir a janela para a mente e nos mostrar o que estava lá dentro. A preparação estava completa. Os dados foram coletados, o algoritmo foi treinado. O palco estava montado para uma das revelações mais profundas sobre a interface entre a mente e a máquina, um momento que prometia transformar a metáfora da leitura de mentes em uma possibilidade técnica e tangível, com todas as suas implicações luminosas e sombrias. O mundo da neurociência prendeu a respiração, aguardando o primeiro vislumbre do teatro privado da mente humana, agora com a cortina prestes a ser aberta por um ator não humano. A jornada para o interior da mente continua. Mergulharemos agora no momento da revelação, detalhando o que a inteligência artificial realmente viu e como esse feito redefine a fronteira entre a biologia e o silício. O momento da verdade chegou não com um trovão, mas com um zumbido silencioso de servidores processando o impossível. Os pesquisadores alimentaram o sistema com um novo conjunto de dados de fMRI, dados que a inteligência artificial nunca havia encontrado durante seu treinamento. Eram os ecos neurais de imagens que apenas o voluntário dentro da máquina tinha visto. Na tela do computador, um espaço em branco aguardava. Então, o processo de difusão reversa começou. Pixel por pixel, o ruído digital começou a se organizar, a coalescer, guiado unicamente pela linguagem cerebral que a inteligência artificial havia aprendido a interpretar. O que emergiu foi assombroso. Não eram fotografias perfeitas, clones exatos das imagens originais. Eram algo muito mais íntimo e profundo. Eram como sonhos ou memórias renderizadas em silício. Quando o voluntário olhou para a foto de um urso de pelúcia, a inteligência artificial não recriou a imagem exata com sua iluminação e fundo específicos. Em vez disso, ela gerou a imagem de um urso de pelúcia inconfundível, com a textura felpuda, os olhos de botão e a forma geral perfeitamente capturados. Era como se a inteligência artificial tivesse perguntado ao cérebro o que você está vendo, e o cérebro tivesse respondido um urso de pelúcia, e a inteligência artificial então pintasse sua própria versão desse conceito. O mesmo aconteceu com um avião a jato. A reconstrução não era de um Boeing 747 ou de um F-16 específico, mas a essência de um avião, com suas asas varridas, sua fuselagem metálica e a sugestão de velocidade e poder. A inteligência artificial capturou o avião-nés da percepção. Este detalhe é a chave para toda a descoberta. A inteligência artificial não estava simplesmente fazendo uma correspondência de padrões um para um, como um scanner copiando um documento. Ela operava em um processo de duas etapas muito mais sofisticado, que espelha a própria natureza da cognição humana. Primeiro, uma parte do modelo de inteligência artificial atuava como um decodificador. Sua única função era analisar o padrão bruto e caótico da atividade cerebral do fMRI e extrair dele o significado semântico. Ela traduzia a linguagem dos neurônios para uma linguagem de conceitos, essencialmente criando uma legenda de texto oculta para o pensamento. O padrão de atividade cerebral para o urso de pelúcia era decodificado em uma representação latente que significava algo como objeto macio, marrom, orelhas redondas, brinquedo. Em seguida, a segunda parte da inteligência artificial, o poderoso modelo de difusão generativo, entrava em ação. Ele pegava essa legenda conceitual, essa descrição abstrata, e a usava como um prompt para criar uma imagem totalmente nova a partir do zero. É exatamente o mesmo processo que ocorre quando um usuário digita um astronauta cavalgando um cavalo em um gerador de arte de inteligência artificial. A máquina não tem uma foto de um astronauta a cavalo. Ela entende os conceitos de astronauta e cavalo e os sintetiza em uma nova imagem coerente. A descoberta monumental foi que os sinais de fMRI, antes considerados apenas mapas de fluxo sanguíneo, continham informações semânticas ricas e detalhadas o suficiente para servirem como prompts para uma inteligência artificial generativa. O cérebro não armazena fotografias. Ele armazena receitas para recriar a experiência de ver. E pela primeira vez, tínhamos um chefe de cozinha capaz de ler essas receitas e preparar o prato. Isso nos leva a uma fronteira filosófica fascinante, a questão da qualia, a experiência subjetiva e individual da percepção. A inteligência artificial reconstruiu a imagem de um leopardo,
mas ela não reconstruiu a admiração do observador, o leve sobressalto ou a apreciação pela beleza do animal. Ela decodificou o conteúdo, mas não a consciência. No entanto, ao decodificar o conteúdo, ela nos deu um espelho para o nosso próprio processo de imaginação. Pense por um momento. Quando você se lembra do rosto de um ente querido, você não o visualiza com a perfeição de uma fotografia 8K em sua mente. Você evoca uma construção, uma síntese de características-chave, emoções e a essência daquela pessoa. Sua mente está fazendo exatamente o que a inteligência artificial fez. Ela está pegando uma representação semântica armazenada em sua rede neural e gerando uma imagem mental a partir dela. A tecnologia dos pesquisadores de Osaka não é, portanto, apenas uma máquina de leitura de mentes. É um simulador do processo de imaginação. Ela valida a teoria de que nossa experiência visual interna não é uma reprodução, mas uma contínua recriação. O que a inteligência artificial viu nos pensamentos humanos não foi uma galeria de fotos estáticas, mas um dicionário de conceitos vibrantes, pronto para ser usado para pintar o mundo dentro de nossas cabeças. A janela para a mente não revelou um filme, mas sim o roteiro e o artista por trás dele. E isso provou que a linguagem do cérebro, embora imensamente complexa, é fundamentalmente uma linguagem de significado, uma que agora, pela primeira vez, começamos a entender e a traduzir. A abertura desta janela para a mente, por mais embaçada que ainda possa parecer, nos força a confrontar um futuro que antes pertencia exclusivamente à ficção. As implicações desta tecnologia se ramificam em todas as direções, tocando a medicina, a lei, a arte e a própria definição de privacidade e identidade. No campo da medicina, as promessas são tão vastas quanto a própria mente. Imagine a comunicação com pacientes em estado de coma ou que sofreram um derrame e perderam a capacidade de falar. Poderíamos, em teoria, visualizar seus pensamentos, entender suas necessidades, seus medos, sua dor. Seria uma ponte de empatia construída com dados, uma forma de dar voz aos que foram silenciados por sua própria biologia. Para a saúde mental, as possibilidades são igualmente transformadoras. Um terapeuta poderia, com o consentimento do paciente, visualizar as imagens intrusivas que assombram alguém com transtorno de estresse pós-traumático, ou a representação visual da ansiedade que paralisa um indivíduo. Ver o inimigo interno, dar-lhe forma e cor, poderia ser o primeiro passo para desarmá-lo. Poderíamos até mesmo sonhar com o dia em que seremos capazes de gravar nossos próprios sonhos, trazendo para a luz do dia os roteiros surreais que nosso subconsciente escreve todas as noites, oferecendo um material inestimável para a psicanálise e o autoconhecimento. Contudo, para cada promessa luminosa, uma sombra ética se projeta. A mente sempre foi o último refúgio da privacidade, a fortaleza final da individualidade. Se a tecnologia para decodificar pensamentos se tornar mais acessível, mais rápida e menos dependente de máquinas de fMRI do tamanho de uma sala, o que impedirá seu uso indevido? Um sistema de justiça poderia ser tentado a usá-la para visualizar a culpa ou a inocência na mente de um suspeito, ignorando o fato de que a mente humana é um terreno fértil para pensamentos fugazes, fantasias e medos que não se traduzem em ações. O conceito de crime de pensamento, antes uma distopia literária, ganha um contorno técnico assustadoramente plausível. Corporações poderiam sonhar em decodificar os desejos dos consumidores diretamente de seus cérebros para criar a publicidade perfeita. Governos autoritários teriam em mãos a ferramenta de vigilância definitiva, capaz de policiar não apenas as palavras e ações, mas a própria dissidência silenciosa. A questão da identidade também é colocada em xeque. Se nossos pensamentos podem ser externalizados, copiados, compartilhados e armazenados em um servidor, onde termina o eu e começa o dado. A singularidade de nossa consciência, que acreditávamos ser efêmera e intransferível, de repente se torna um padrão de informação que pode ser lido e reconstruído por uma máquina. Esta tecnologia nos força a desenhar novas linhas, a criar novas leis e novas éticas para proteger o santuário da mente. Precisaremos de uma neurolegislação que garanta o direito à privacidade mental, à liberdade cognitiva e à integridade psicológica. Além das questões legais e médicas, o impacto cultural pode ser o mais profundo de todos. A arte poderia ser revolucionada. Artistas poderiam criar obras diretamente de sua imaginação, pintando com a mente em vez de com as mãos.
A comunicação poderia atingir um novo patamar de intimidade e precisão, onde poderíamos compartilhar não apenas a descrição de um pôr do sol, mas a própria imagem mental que ele nos evoca. Esta descoberta da inteligência artificial sobre o cérebro humano não é apenas um avanço tecnológico. É um espelho. Ao criar uma máquina que pode visualizar nossos pensamentos, não estamos apenas olhando para dentro da mente, estamos olhando para a própria natureza da nossa inteligência e da nossa consciência. Vemos que nossos pensamentos não são entidades etéreas e mágicas, mas o resultado de padrões complexos de atividade neural, uma linguagem biológica que pode ser aprendida e traduzida. A inteligência artificial não roubou a magia da mente, ela nos deu uma nova gramática para apreciá-la. Ela nos mostrou que a ponte entre o mundo objetivo da matéria e o mundo subjetivo da experiência pode, de fato, ser construída. E agora, parados no início desta ponte, somos confrontados com a responsabilidade monumental de decidir para onde ela nos levará.